de João, capítulo 3, em que a Bíblia relata um diálogo que aconteceu com Nicodemos e Jesus Cristo. Eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que fala assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode nascer ou ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importar-vos nascer de novo. Agora eu quero ler o versículo 16, que fala assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 fala assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Assim como aquele homem chegou até Jesus de noite, assim existem muitas pessoas. Como assim? Esse homem que chegou a Jesus, como o texto diz, ele não era uma pessoa qualquer aos olhos dos homens. Ele era um religioso, porque ele era fariseu. Ele era um mestre, porque ele era um rabi. Ele era uma pessoa muito conhecido na sociedade em que ele vivia. Mas ele, apesar de ter essas qualidades, ele precisava de uma coisa. Cristo, ele disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Eu quero dizer para você, nessa noite, sobre essa necessidade. Para falar de novo nascimento, porque assim como Nicodemos, ele perguntou a Jesus: como é que pode uma pessoa nascer de novo? Ela pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: fulano nasceu de novo, porque este fulano, por exemplo, ele sofreu um acidente que, aos olhos das pessoas, era impossível essa pessoa continuar viva. Aí diz assim: fulano nasceu de novo. Não é esse tipo de nascimento que Cristo está falando.
não é o nascimento físico. Eu sei que você que está me escutando, eu sei que tem pessoas religiosas que têm o respeito pelas coisas de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão me escutando aqui, ou vão me escutar, inteligentes, professores com curso superior, mestrado, doutorado. Eu sei que tem pessoas aqui me escutando nesse momento, ou irá me escutar depois, que são pessoas conhecidas, muito conhecidas, têm um bom nome na cidade que ele vive, na família que ele faz parte, na rua que ele convive, tem um bom nome. Sei que tem pessoas aqui me escutando que têm dinheiro, mas eu quero dizer para todos vocês, sem exceção. Na verdade, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabiam que vocês estão espiritualmente mortos? Talvez você esteja se sentindo confrontado com essa palavra. Talvez ninguém disse isso a você. Como assim eu estou morto? Eu estou vivo, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu ando eu acordo todos os dias. Você está vivo fisicamente, mas você sabia que você está espiritualmente morto? Não sou eu que diz isso. Quem diz isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O texto vai usar o pronome todos para não dar nenhuma exceção. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. E por sermos pecadores, nós estamos distante da presença de Deus. E lá em Romanos capítulo 6, também no versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Então preste atenção. Pegando o versículo 23 de Romanos 3, que diz que todos pecaram. Todos inclui você, inclui todas as pessoas. E pegando agora Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, se todos são pecadores, segundo esses dois textos, todos estão mortos. E que morte é essa? Essa morte, ela é espiritual, causada pelo pecado. A Bíblia diz de uma forma bem clara, em Isaías 49, que a mão de Deus não está encolhida para poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, ele falou essa palavra para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Cristo disse para Nicodemos, ele foi bem claro, ele foi sem arrudeio, sem bajulação. Ele falou assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você precisa desse novo nascimento, porque você está espiritualmente morto. Você precisa urgentemente desse novo nascimento, que não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual. Como ter esse novo nascimento? Primeiro, é necessário se arrepender.
Quando Cristo disse assim, olha, por exemplo, vou ler novamente aqui. Ele fala assim: respondeu Jesus, no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que Cristo, ele disse, quem não nascer da água? Como assim? A água tem poder para trazer vida para alguém? Quando Cristo, ele disse, quem não nascer da água, ele está aqui se referindo ao batismo. O batismo nas águas. Batismo esse que João Batista, o seu antecessor, que veio para falar de Cristo, ele pregou sobre arrependimento. As pessoas, elas precisavam reconhecer seus pecados. E ao reconhecer seus pecados, elas eram batizadas. E o ato de reconhecer os seus pecados demonstrava um arrependimento. E aí elas eram batizadas. Então é necessário se arrepender de seus pecados. É necessário que você tenha a consciência de que você é um pecador, de que você possui uma natureza pecaminosa. Eu preciso ser bem direto para você e falar assim ao rodeio e falar uma palavra que talvez no início você não vai gostar porque vai confrontar você. Eu quero dizer para você que você, quando nasceu, você não nasceu com Jesus Cristo, porque você nasceu pecador. Para você ter Jesus Cristo na sua vida, você precisa reconhecer que você é pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados. É necessário o arrependimento. E a Bíblia diz que todo aquele que reconhece e se arrepende, ele recebe o perdão dos pecados. Tem uma passagem aqui, por exemplo, quando Cristo fala aqui no versículo 14, no versículo 13, ele fala assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. O verso 14, ele fala: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Por que Jesus Cristo ele fala dessa passagem? Porque Cristo ele vai falar lá de Moisés há muitos anos atrás e vai falar que Moisés, ele, assim como Moisés levantou a serpente. Por que Cristo fala isso? Essa passagem que fala que Moisés levantou uma serpente está em Números capítulo 21, versículo 6 até o versículo 9. O que aconteceu naquela época? Naquela época, o povo estava sendo abençoado por Deus. Por exemplo, o povo estava passando um período de fome no deserto. Deus mandou o maná e alimentou o povo no deserto. O que aconteceu? Alguns dias depois, o povo, quando estava passando uma necessidade, o povo começou a reclamar com Deus, começou a blasfemar, desprezando o pão que Deus tinha dado. O que foi que Deus fez? Deus permitiu que uma serpente mordesse o povo. E o povo estava com a charga da serpente. O que foi que Deus fez? O que foi que Moisés fez? Moisés levantou uma serpente de bronze. E a pessoa que olhasse para a serpente, ela seria curada das suas enfermidades. Então foi isso que Cristo fez. É essa analogia que ele fez. As pessoas estão com as feridas do pecado. Estão morrendo em seus pecados. Jesus Cristo, ele foi levantado na cruz para que as pessoas recebessem o perdão dos pecados, para que as pessoas não morressem em seus pecados. Aquele que olhar para Jesus Cristo, ele tem o perdão dos seus pecados. Foi por isso que Cristo falou essa palavra. Então é necessário arrependimento, você reconhecer que você é um pecador, que você precisa buscar a Deus. E em segundo lugar, é necessário você reconhecer Cristo como Senhor
e Salvador da sua vida. Nicodemos precisava reconhecer Cristo como Senhor. Nicodemos era religioso. Nicodemos, ele era uma pessoa inteligente, um mestre, uma pessoa bem quista na sociedade, uma pessoa fama na sociedade, e o seu nome era exemplar, mas ele precisava de um novo nascimento. Muitas pessoas estão assim, são religiosas, são inteligentes, têm uma vida bem-sucedida, têm um nome bem quisto na sociedade, mas precisa de um novo nascimento. Precisa da salvação em Cristo para entrar no reino de Deus. Para você entrar no céu, você só vai entrar no céu, você não vai entrar no céu porque você é uma pessoa religiosa. Você não vai entrar no céu porque você tem conhecimento, porque você é inteligente, porque você é um mestre, porque você tem um bom nome, porque você tem boas obras. Não. Você só vai entrar no céu se você receber uma nova vida. E essa nova vida está somente na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, reconheça que você é um pecador. Reconheça os seus pecados. Confesse Cristo Jesus como Senhor. E o que acontece quando você faz isso? O que acontece é que você estará livre da condenação eterna. Olha só o que Cristo disse, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 24. Ele falou assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ele deixou de estar morto e ele passou a viver. Quando se crê somente em Cristo, você sabia que todos nós iremos passar, que as pessoas que não se arrependem de seus pecados irão passar pelo juízo de Deus? E que juízo é esse? Depois que você morrer, se você morrer em seus pecados, se você se arrepender de seus pecados, você vai passar pelo juízo, em que você vai ser julgado. Mas Cristo disse assim, no livro de João, quando eu acabei de ler com você: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você crê que Cristo Jesus, ele veio a esse mundo para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados, e você crê na necessidade de você reconhecer seus pecados e se arrepender, você estará livre da condenação eterna. Porque a Bíblia diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo estará livre da condenação e ele receberá a vida eterna. O famoso texto em João 3,16, Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você reconhece seus pecados e você olha para Cristo e você vai até Cristo, você será livre da condenação, você será livre do juízo e você receberá a vida eterna. Para concluir, eu sei que eu estou aqui falando com muito religioso. Eu sei que eu estou aqui falando com muita gente inteligente. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas pessoas que têm um nome na sociedade exemplar de boas obras. Mas a tua religião, ela não vai salvar você. As tuas boas obras não vai salvar você. O teu conhecimento não vai salvar você. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Se você não se arrepender, se você não crê em Cristo, você não vai entrar no céu. Essa é a palavra que eu tenho para você.
reconheça Cristo como o Senhor, peça perdão pelos seus pecados e você terá uma nova vida pelo Espírito Santo, você será uma nova criatura. Aí você vai poder entrar no céu como recompensa pelo que Cristo fez por sua vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ele faça você entender essa palavra e que você venha se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe.